Cuiabá tá Eu presa vou te com falar onde é que tá acontecendo uma fusão. Eu nunca fiquei com tanto medo como corintiano e líder do Corinthians do time cair pra segunda divisão como esse ano. Eu entrei lá no meu timão, pra minha surpresa, eles colocaram um tópico assim, ó. Por isso não devemos se comparar ao Flamengo. Eles nadam de braçada. Vini, eu quero saber o que aconteceu com o julgamento do Gabigol. Eu acho que esse é o grande assunto do dia em relação ao Flamengo. Você trouxe ontem que ele viajou para a Suíça, que estava indo lá para acompanhar o próprio julgamento. E o que aconteceu? Como você mencionou aí no começo do programa, foi uma ida em vão. Não só do Gabigol, também dos advogados e também da testemunha, o Dr. Márcio Tanuri, chefe do Departamento Médico do Flamengo. Porque quando eles chegaram lá, eles souberam que o julgamento foi adiado. Motivo? Nada foi passado. Foi apenas adiado e não tem uma nova data. Pô, mas não dava para avisar antes? Pois é, eu achei uma isso, tremenda né? falta de respeito com todos os envolvidos nessa situação. Eles viajaram, gente. Custava avisar antes, ó, não vai ter o julgamento. Esperou chegar lá, o jogador chegar, desembarcar. Uma logística cara, quantas Logística pessoas? cara, exatamente, não é nada fácil isso para o Flamengo trabalhar em cima disso, o próprio jogador, tem também o lado mental do atleta, enfim, o julgamento foi adiado e não tem uma nova data prevista, a tendência é que seja só no segundo semestre, ou seja, até lá... Aliás, mês que vem, né? Pode ser mês que vem, pode ser só em novembro, sim, pode ser só em dezembro, entendeu? Na faixa toda. É isso aí. Até lá, o Gabigol pode continuar atuando, pode continuar treinando sob efeito suspensivo. Só que a gente está falando de um atleta, de um ser humano. Imagina como é que fica a cabeça desse atleta, desse ser humano, trabalhando com a incerteza. Porque é uma incerteza. Ninguém tem certeza de nada. Ah, que o Gabigol vai ser absolvido. Ah, que o Gabigol vai ser punido. Ninguém sabe. Ele vai continuar dormindo, botando a cabeça no travesseiro e pensando, meu Deus, e se eu for punido? Como é que vai ser a minha vida daqui pra frente? Como é que vai ser? E outra, tem uma boa pergunta que o próprio Paquito me fez antes do programa começar. Exemplo, se o julgamento for no dia 1º de agosto, a punição for mantida, se a punição for mantida, ele fica até abril punido, porque foi quando ocorreu a situação? Não sabe também, vai depender do julgamento. Quanto tempo ele ganhou a princípio? 2 anos, 2 anos. Só que ele já havia cumprido 1, entendeu? Que Aí é o ele cumpriu teria... que não cumpriu, Exatamente. né? É o passou, papou Perfeito. mosca, mas eu joguei, mas já cumpriu. Perfeito. É E isso. aí ele teria que cumprir mais 1, até abril. Só que se o julgamento acontecer em agosto, dando um exemplo, hipoteticamente aqui falando, pode acontecer dele ele ter que ser punido até agosto. Entende? Por quê? Vai depender do julgamento, depende dos juízes. Os próprios advogados Porque não têm se fosse até abril, eu ia dizer, sabe o quê, Pedrosa? Melhor então que foi adiado. Sim. Porque se a gente tem essa lógica que o tempo tá passando e ele tá cumprindo, e se ele tá em cima de um efeito suspensivo, show! O ideal é que ele vá realmente pra Suíça, volte sem nada, volte sem nada, quando vê, chegou abril, e se ele tomar realmente a punição, vai ficar 1, 2, 3 meses e tá tudo certo. A gente tava falando de um cara que ia ser punido 2 anos. Agora, se realmente isso vai estender, aí o negócio fica diferente. Boa tarde. Agora, se for realmente até abril, show. Eu acho que ele fica até um pouco mais aliviado. Boa tarde, Fernanda, Veni, galera de casa. Que bagunça, né? Eu acho que eu só posso falar dessa forma. Porque se ele cometeu algum delito e for comprovado que ele cometeu, ele deveria cumprir a suspensão. Teoricamente, ele foi punido por 2 anos. 1 ano ele jogou. Aí ele conseguiu um efeito suspensivo aí, ficou 2 meses parado no máximo. Nesse último tempo aqui. Um mês parado. Aí ele já tá jogando de novo. Aí vamos dizer que esse julgamento seja só no segundo semestre, que eu acho um absurdo também ter feito o jogador viajar até a Suíça. Hoje em dia, se isso fosse em 95, aí tudo bem. A gente tá em 2024. Uma mensagem resolve isso. É verdade. É E aí fez o jogador ir lá pra Suíça. Pra mim, um completo absurdo. Pra mim, tudo uma bagunça. Porque mesmo se ele for punido, aí ele foi punido até abril, cumprindo a pena que ele tinha inicialmente. Então ele não foi punido. Na verdade, ele ficou 2, 3 meses sem jogar. Então, eu espero que o Gabigol não pare de jogar pro bem do Flamengo, pro bem dele também. Pessoalmente, acho que já foi um recado, um alerta pra ele. Mas assim, eu não tô entendendo nada. Porque 2 anos ou não é? 1 ano ou não é? Viaja, não tem julgamento. Aí adia o julgamento. Vai ser pro ano que vem? Vai ser pra agora? Que bagunça. Aí, claro, se ele tá passando por isso, ele fez por onde, né? Mas a gente também pensa que, poxa, então que ele seja punido ou não. Agora, ir até lá, esperar, voltar, pagar por uma logística cara. Que isso é chato, tá acontecendo, né? Graças ao Gabigol, gente. Isso a gente já falou milhões de vezes, mas nada justifica a bagunça que tá ocorrendo nessa situação.
envolvendo várias pessoas. Por exemplo, o Márcio Tanuri, chefe do departamento médico do Flamengo, nada tem culpa nessa situação. E ele também está sofrendo, porque ele também viajou à toa. Então, na boa, não tem como. Eu entendo que é culpa do Gabigol, mas não justifica essa bagunça que estão fazendo com ele e até mesmo falta de respeito. Não só com o Gabigol, mas com todos os envolvidos nessa situação. Ô, Vene, e os desfalques? São muitos desfalques? São o quê? Durante a Copa América? É. São vários. E desfalques durante muito tempo. São 6 ou 7? Mais de 40 dias sem esses jogadores que vão disputar a Copa América. Varela, Vinha, De La Cruz, Arrascaeta, Pulgar. São 5 jogadores. E eu falo aqui sem medo de errar. O Flamengo é o time brasileiro mais prejudicado durante a Copa América. Não só em quantidade, mas também em qualidade. São 5 jogadores titulares hoje no Flamengo. É impossível você achar um substituto, por exemplo, o De La Cruz no elenco do Flamengo hoje. Fazer a função que ele faz, hoje no Flamengo não tem ninguém que faça. Pode ter o Gerson fazendo a função de segundo volante. O Arrascaeta tem o Lohan, que pode fazer a função que ele faz. O Varela tem o Wesley. O Vinha pode ter o Ayrton Lucas, que está se recuperando de lesão muscular. Mas, sem sombra de dúvidas, a CBF deveria parar e analisar, porque não faz o menor sentido isso. O Flamengo e outros clubes, por exemplo, o Internacional vai ser outro muito prejudicado. Vai perder o Rocher, vai perder o Ené Valência, são jogadores titulares também. O São Paulo vai perder o Rafael, goleiro, que é um jogador extremamente importante, a gente está falando de goleiro. O Atlético Mineiro vai perder o Arana, hoje o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. Então, na boa, assim, o futebol, a gente não sabe o que vai acontecer durante o Campeonato Brasileiro. Por isso que eu falo que será um período crucial. Qualquer coisa que a gente parar e analisar aqui pode mudar, porque são 9 rodadas. O Flamengo, durante 9 rodadas, não vai ter 5 jogadores. O elenco é bom, porém, exemplo, vamos lá, o Lohan se machuca, quem vai substituir? Esse é o grande problema. E a gente está falando de 9 rodadas, 42 dias, se não me engano. E tem pedreira o Campeonato Brasileiro, gente? Não existe. E a Copa do Brasil nessa fase que a gente está, até antes é pedreira também. Claro. A gente está falando do futebol mais equilibrado do mundo, que é o Campeonato Brasileiro. Vai ter pedreira o tempo inteiro. Aí quando a gente está numa situação dessa, turbulenta, parece que o negócio... Aí o povo começa a soltar as maiores goleadas do brasileiro. Aí não sei o quê. Não pega a pilha não, Vascaína. Eu sei porque eu passo por isso também, que fazem isso com o meu time. Não pega a pilha não, que é pior, Lucas Pedrosa. Olha só a luz. É. Olha só a luz, Pedrosa. Ô, Pedrosa, ao invés de 7-7 partners, poderia ser 6-6-6 partners. Não, aí é outra coisa. É... Cara, essa tua pegou com alguém do futebol bem Não, velhinho. Não, sabe o que eu... Aquele bem eu preciso velhinho. falar a verdade. Ah. O Miguel, da Barraca do Coco, lá da Praia de Caraí, Sabia, hoje eu tava passando, O ele Miguel, chamou... de 87 anos. Aí, tá tendo mudança lá no Vasco. Hã? É, agora é 6-6 partners. Eu demorei a entender. Abraço, Miguel, tamo junto. Um beijo. Quantos anos tem o Miguel? Ah, deve ter uns 89. Ai, Essa piada... viu? Ele vai ter esses 2 anos pra se provar, pra se mostrar, e depois ele vai ter que fazer um novo contrato. E como é que tá a fusão aí, ô Lelê, do Fusão? Curiabá? Curiabá tá Eu prestes vou a te fusão. falar aqui onde tão é que tá perguntando. acontecendo uma Olha, fusão. calma, Eu vou te falar. Calma, Lelê. Tá ignorante, Lelê. Calma. É a fusão Marcão e Ordônio. Ah, Tô falando essa aqui, ó, aí- no chat Curiabá. Tô falando Curiabá, aqui. tá chegando o Davidson. Ó, já tem o Antônio Eu vi Oliveira, aqui, já tem o eu vi. Ranieri. É. Chegando o Davidson, vai virar o Curiabá. Mas ô, vou falar, Vieira. o tal do Denilson eu aceito. Pode vir, que a gente tá precisando de volante e é Putz, bom. aí, ó. Denilson do Denilson Cuiabá. do Cuiabá. Esse aí Grila, pode hein, vir. O Daverson não. Virou pelo amor de filial, Deus. Vieira. Virou Pois, filial hein. dos caras, acredita? Muito bem. Muito bem. Davidson. É Camisa isso. de amarelo, É então. isso. Mas traz uma notícia boa, pelo amor de Deus. Uma chega. só, vai. É. Fagner para por, deixa eu ver aqui, 2 semanas. Isso aí não é Não, bom. Esse é bom ou ruim? Um mês. Não é Essa bom, porque o boa, reserva essa é o boa. Mateuzinho, cacete. Ele para Esse é por bom mês. pros adversários, Bento. É, hã? É, pros É caras, bom né? pros adversários, não vão tomar porrada. Não, mas agora o Fagner, ele tava diferente, mano. Ele virou o Papa Fagner agora, é o cara da paz e tal. Mas na moral, Vieira, antes de você dar sequência nas manchetes aí, seu Bento. Ô, Vini, negócio é o seguinte, câmera na Letícia, por favor. Vamos lá. Bilu Bilu na Letícia, Bilu Bilu na Letícia, todo mundo Bilu Bilu. Bilu Bilu. Que é isso, Letícia? Que isso? Bom, ó, Letícia é muito Deus louca, né, velho? mas, ô, Lelê, É, vocês acham o quê? Eu vou ficar aqui... Você tá chorando, É. Lelê. Você tá chorando, eu acho. Vocês são loucos, eu sou mais doida ainda, eu sou nóia. Ah, Vai, não manda. é. Ó, não é. Tá? Olha, cuidado com o Marcão, Manda né? aí, o velho. Coens que vai tentar, né, mesmo sem dinheiro, vai tentar contratar, É. né, monitora aí
O Hernani, do Parma. E tem mais um que eu esqueci o nome do que a gente estão comentando também faz tempo. Depende, tem várias especulações. Não, como que é? O que também fala. Mas é o quê? Que posição? Atacante. Meia, sei lá. Eu não lembrei. Eu falei aqui esses dias, mas eu não lembro agora. Mas enfim, tá monitorando a situação dele, ele é volante, né? Sim. O Hernani, sim. E tem uma imposição física, né? E uma versatilidade muito boa, então isso chama atenção. E pra variar, né, o Corinthians atrasou a parcela do Garro. Pra variar um pouco só. Não. Do Garro não é parcela atrasada, foi o Félix Torres. Do Garro, existe uma divergência entre as duas diretorias, do Corinthians, né, e os argentinos lá. Porque, pelo que eu vi e o Corinthians publicou do contrato, o Corinthians tem razão. Que no contrato, quando o Garro se transferiu pro Corinthians... Ele era do Tadjeres, né? Isso, estava lá no contrato dizendo que os encargos, né, os impostos da transferência eram de responsabilidade do Tadjeres. Só que o Tadjeres está cobrando isso do Corinthians. Mas fala aí, Lelê, o que você ia falar que o Augusto Melo voltou? Vamos lá. Bom, a bomba maior do Corinthians nos últimos dias, todo mundo sabe que é essa questão com a patrocinadora aí e tal. E a patrocinadora notificou o Corinthians extrajudicialmente, como falamos aqui ontem, né? E deu um prazo para o Corinthians se manifestar. Seria hoje. Até amanhã. Hoje, quinta-feira. Esse prazo. O Augusto Melo estava em viagem, né? Então ele chegou hoje no Brasil, retornou aí. Parece que já vai ter uma reunião com o pessoal da patrocinadora aí amanhã. Mas o Corinthians acabou de soltar uma nota oficial, inclusive, sobre isso. Bom, o Corinthians informa que nesta quinta-feira encaminhou um ofício para a patrocinadora, esclarecendo as tentativas adotadas pelo clube em relação ao contrato de intermediação após solicitação da marca em 27 de maio. Dentro do informado, o Corinthians, mais uma vez, reafirma um compromisso contra qualquer prática ilegal. Né? Enfim, o clube informou que a intermediária foi notificada para esclarecimentos, que o próprio clube, então, teria notificado a rede social design lá, né? Além de contratar uma empresa para a realização da apuração autônoma, bem como a própria apuração realizada pelo Conselho Deliberativo. Então, o Corinthians aí, botando uma nota oficial mais para o torcedor mesmo, falando que está tentando esclarecer essa situação aí com a patrocinadora. Vai ter uma reunião aí amanhã. E eu acho que agora as coisas devem andar, né? Ou pra ruim, ou pro lado bom. Ou anda ou desanda. Exato. A gente não sabe o que vai acontecer, porque agora depende de provas. Porque tudo que foi falado até agora, gente, são informações, são coisa de jornalista que apura e tal. Mas até agora eu também não vi nenhuma prova. Eu quero ver as provas. Pra mim, tá cheirando ruim essa história? Tá cheirando mal? Tá. Mas, pra gente acusar qualquer pessoa, a gente precisa das provas, né? E se acontecer alguma coisa que a patrocinadora consiga se desvincular do Corinthians, se a gente perde esse patrocínio, além de ser catastrófico aí pro Corinthians, com certeza vai ser pra presidência do Augusto também, porque aí eu acho que ele não consegue segurar mais. Na outra, né? Porque eu acho que o que segura muito o Augusto hoje na presidência é esse patrocínio que ele conseguiu, porque valores astronômicos e tal. Se perde esse patrocínio, além de ser muito ruim financeiramente pro clube, que já tá numa situação delicada... Politicamente é uma bomba. Politicamente, vão pedir o impeachment do Augusto Melo também. Então, assim, a situação vai virar 3 vezes pior do que já tá. Gente, como olha, 90% dos dirigentes. Eu nunca fiquei com tanto medo como corintiano e líder do Corinthians do time cair pra segunda divisão como esse ano. Porque eu acho que não tem escapatória pra mim. É difícil. Hein, Veloso? É isso, né? Pela condição do Corinthians e as dívidas que não diminuem, pelo contrário, elas só aumentam, isso é claro que reflete dentro de campo. Eu concordo com o Marcelo, já falamos sobre isso. Não tem outra trajetória se não ser o Corinthians cair, se reorganizar. Mas precisa! Com essas dívidas? Não, mas precisa deixar o Corinthians cair para falar, olha, agora a gente vai ajeitar tudo. Querendo montar time fora da realidade do Corinthians. Isso é verdade. Esse é o problema. É 2007, né? É o mesmo cenário. Quanto tempo eu falei aqui então, vamos lá. 11 meses de salário atrasado, certo, gente? Teve que pagar 30 milhões que o Augusto fez isso. Agora ele não consegue dar sequência nos salários dos jogadores. Mas aí o contrato, um Coronado 2 milhões, 5 milhões de euros, 70% do Mateuzinho, que foi reserva em todos os times do... Aí volta a fazer a folha do Corinthians como uma das maiores do país. Aí você contrata 34 jogadores da divisão de base. Aí você não consegue vender ninguém. Aí você traz Pedro Raul.
Aí você traz Coronado. Aí você tem Mateuzinho, que não são jogadores que vão ser ídolos do Corinthians e não vão jogar. Cadê o Gustavo Henrique? Cadê? Não, gente, mas que absurdo. A formulação do Corinthians custou 130 milhões. Quanto custou do Santos? Exato. Só da defesa, né? Trazendo gente do Corinthians. Quanto custou do Santos? Acho que não gastou 50 milhões. Não gastou 50. E assim também, não conta pra ninguém, mas falta a bola, né? O time é ruim. O time do Corinthians é ruim. Pode falar, Marcelo. O time do Corinthians é ruim. Você tem razão. A gente acompanha os jogos transmitindo pela Band News. Eu vejo você no Twitter falando. O time é mal treinado. Eu acho que é um time que tem... Vocês falam coisas, você fala coisas aqui no programa que são movimentos tão óbvios. Mas que não acontecem. Não acontecem. E aí é treinador também. É o treinador também, não é só o cara. O Garro deve ter ordem para ficar aberto do lado, perto do meio de campo. E não ficar na frente. E não ficar perto da área, que é onde ele tem que ficar. Então, os principais jogadores do Corinthians não tem espaço para criar e você tem 1, 2 só. O resto é tudo operado. E olha uma coisa muito... E aí, o Cássio saiu, o que aconteceu? Tá na zona do rebaixamento. Nada, tá igual. O que aconteceu? Tá na zona do Tá rebaixamento. pior. Tá pior. Tá pior. Não tem nem quem dê E entrevista. a tendência é piorar. Piorar, É piorar. Da forma que estão dirigindo o clube ainda, é piorar. Olha, vamos lá. E o chocolate que tomou do Botafogo? Neto, eu vou... Mas antes, eu vou chamar aqui uma notícia que eu achei muito engraçada. E, na verdade, eu até printei. É lá do site Meu Timão. E esse tipo de tópico aqui que eles abriram, ele causa muito reboliço nos torcedores corintianos, né, que frequentam o portal. E aí sempre, cara, quando eles soltam essas matérias assim, essas observações, esses tópicos, falando um pouco, né, sobre análise e tudo mais, de rivais e tal, confrontando as coisas, mano, a galera desce a lenha e eles vão lá e apagam. Então eu até dei o print aqui pra poder salvar e compartilhar com vocês aqui o que eles colocaram. Olha isso. Eu entrei lá no Meu Timão e, pra minha surpresa, eles colocaram um tópico assim, ó. Por isso não devemos se comparar ao Flamengo. Eles nadam de braçada. Era esse o tópico da chamada. Aí, achei curioso, entrei lá. E aí tava o seguinte, tinha uma tirinha lá do Planeta do Futebol, onde eles estavam falando a respeito dos name rights com a Allianz, que é um investimento de 1 bilhão que nós falamos no vídeo aqui ontem. Inclusive, ontem à noite nós trouxemos um vídeo para repercutir com isso também, até porque o Palmeiras tem um contrato semelhante também com a Allianz. Recebe menos, mas é um contrato semelhante. E aí eles colocaram essa tirinha e embaixo eles falaram aquilo que justamente tratamos no vídeo da hora do almoço. Lembra que eu falei para vocês que existem torcedores corintianos que admitem que o Corinthians tem que pagar o preço se quiser se reestruturar? Que entende hoje que Palmeiras, que Flamengo pagaram um preço e estão à frente, financeiramente falando, estruturalmente falando, e eles admitem isso, eles acreditam também que o Corinthians precisa passar por esse ponto? É justamente isso aqui que esse tópico está trazendo. Olha aqui o que eles escreveram. Ele falou o seguinte, ó, enquanto o caos se instala no Corinthians, a cada dia que passa, o Flamengo nem começou a construir a arena deles e ela já está praticamente paga. Porque, realmente, se o Flamengo adquirir 1 bilhão em recursos para construir a arena, aí, meu amigo, é só construir. Porque com 1 bilhão, eles sobem tranquilamente. Eles sobem tranquilamente. Fora o dinheiro que eles têm no caixa para imputar ali. Que eles já têm ali 250, 300 milhões, 300 e pouco, para poder já comprar o terreno. Então ele já tem as reservas econômicas e também já tem as parcerias que ele está avaliando para o estádio. Eles colocaram. E o Augusto e alguns torcedores ainda querem se comparar com o Flamengo. Acordem para a realidade. Eles estão a anos-luz de nós. O tópico aberto lá no Meu Timão, que é um dos principais portais aí, independentes do Corinthians. E, mano, já tinha sido vista por uma par de galera. Muita gente criticando o tópico embaixo. Então, até por isso que eu fui lá e printei. Porque eu tenho certeza que isso aqui já foi até apagado. Já foi até apagado. Mas é verdade. É aquilo que eu falei ontem. A diferença organizacional na saúde financeira, na gestão das equipes, Ah, Neto,
o Flamengo faz cagada, a diretoria faz cagada, contrata errado. Ah, o Palmeiras faz cagada, contrata errada. Sim, tá? Isso daí é aquele negócio. São seres humanos, são permissíveis de erros. Erros vão acontecer. Só que em termos de abordagem organizacional, de estrutura financeira, de saúde, de sinal verde, contabilidade positiva, não tem o que questionar. Não existe o que questionar. Foi justamente o que falamos ontem. E o Corinthians vai precisar se abdicar de alguma coisa. Se quiser organizar a casa, vai ter que pagar o preço. Isso daí é fato. Até falei que eu tinha conversado com alguns corintianos que até tinham também esse mesmo posicionamento, essa mesma visão, e vocês viram aí, ó, matéria do meu timão falando sobre isso. Calma, torcedor, que ainda tem notícia fresca pra vocês aqui. E se trata do Bolívar, nosso oponente aí nas oitavas da Libertadores. Mas antes, um papo reto aí pro Corinthians, e é literalmente isso aí que o Neto falou. Se não estiverem com disposição para pagar o preço, vão continuar nessa bagunça. E digo mais, o Corinthians tem grande chance de se tornar SAF desse jeito aí, e não falta muito. E aí sim vocês verão os torcedores corintianos pipocarem. Agora vamos para a notícia aqui. Técnico do Bolívar lamenta jogo contra o Flamengo nas oitavas da Libertadores, e ele diz, maior equipe da competição. Não tá falando nenhuma mentira, é totalmente verdade, mas o mais engraçado disso tudo, dessa matéria aqui, é que ele não tá querendo criar uma rivalidade com o Flamengo. Quando foi perguntado se há rivalidade, ele disse que não. Se liga no que ele falou. É o rival mais duro que podíamos pegar, a equipe mais difícil da competição. Maracanã é um cenário imponente, difícil, mas temos que focar no futebolístico, armar a melhor estratégia e preparação para esse jogo e o de volta em La Paz. E aí perguntaram a ele se ele entende que esses jogos seriam como uma revanche, e ele deu para trás e não quer provocar o Flamengo. Olha o que ele falou. Não, nós também ganhamos deles, fomos o primeiro do grupo, mas é a maior equipe da competição. Será um confronto duríssimo, mas vamos com muita fé, muita gana, esperando que não haja lesões nos jogadores que estão na seleção. Isso aqui nós também esperamos dos nossos jogadores. Nós temos 5 jogadores aí que estarão na data FIFA, jogando pelas suas respectivas seleções. E a verdade é que esse técnico aí, Flávio Robato, do Bolívar, está sendo bem malandro, porque ele não quer provocar os jogadores do Flamengo. Mas lamento dizer, isso se trata de oitavas da Libertadores e não tem essa, provocando ou não, o Flamengo vai pra cima para meter goleada, tanto aqui no Maracanã quanto lá em La Paz, enfrentando na casa deles. Mas é isso aí, torcedor, se você curtiu o conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.